Saudações a todos, eu sou Marcelo e este é o Reciclador de Ideias. Hoje eu vou passar uma ideia interessante para vocês que tem a ver com a física e o trânsito. É sobre a sua locomoção no trânsito e sobre o fato de você fazer uma curva. Quando você está com seu veículo na autoestrada ou quando você está se locomovendo de um determinado ponto, né? Por exemplo, você sai de casa para ir para o seu trabalho, dependendo da distância, evidentemente você vai estar com o carro. A intenção desse trabalho é para mostrar as forças da física que regem quando você vai fazer uma curva, independente se é para a esquerda ou para a direita. Neste caso, eu estou usando o exemplo de uma curva à direita, mas como eu disse, independe para que lado você vai fazer. Neste caso, o veículo ele vai fazer uma curva à direita. Você pode notar que antes, quando você vai fazer você está numa estrada, você vai fazer uma curva, existem duas placas. A primeira placa sinalizando para que lado que é a curva. E a segunda placa, ela diz a quilometragem, né? Quantos quilômetros horários você tem que estar para fazer uma curva. Nesse caso aqui, eu tenho uma placa que diz 40 quilômetros. Então, essa curva que o veículo vai fazer para esse lado é de 40 quilômetros. Se no momento que você estiver fazendo a curva, se você respeitar essa velocidade, neste exemplo, 40 quilômetros, se você fizer a 40 quilômetros esta curva, respeitando, lógico, a velocidade imposta, você vai ter duas forças atuando. Uma que joga o carro para fora e a outra que puxa o carro para dentro, que seria uma força centrífuga e uma força gravitacional. Então você tem uma força de arrasto que te joga para fora da pista e uma força de arrasto que te joga para dentro da pista. Se você obedecer a velocidade imposta, o que está escrito na placa, neste exemplo 40 km, as forças vão ser equilibradas e você vai fazer a curva normalmente. Porém, se a força, deixa eu voltar até o carrinho aqui, se a velocidade imposta na placa é de 40 km e se você estiver a 80 km ou mais, se você estiver além do limite que a placa diz, neste caso 40 km, se você estiver a 80 km, a força de arrasto para fora da pista tende a ser maior. Então não vai haver o equilíbrio. O que vai acontecer nesse caso? Se ele diz 40 km, se você estiver a 80, a força de arrasto para fora tende a ser maior e o seu carro vai sair da pista e vai ocorrer um acidente. Então, gente, vamos dar uma olhadinha com bastante cuidado. Independente se a curva é para a direita ou se a curva é para a esquerda, se ela tiver uma placa dizendo a velocidade com que você tem que fazer a curva, respeite isso aqui. Você tem que estar nessa velocidade igual a isso ou menos. Depende da curva. Então eles falam 60 km, uns falam 40 km.
Então você tem que respeitar o que a placa diz na hora de você fazer uma curva, porque ela vai dizer para você a velocidade que você tem que entrar para que essas duas forças estejam em equilíbrio. Tem curvas que são curvas fechadas, ou para a direita ou para a esquerda, que a velocidade aqui é menor. Tem muita gente que não respeita esse limite na hora de você fazer uma curva. Então, conforme a curva, a placa vai dizer qual é a velocidade que você tem que entrar. Se você passar com uma velocidade superior ao que está aqui, essas duas forças não vão estar em equilíbrio com o teu carro, e o teu carro vai ser jogado para fora. Muita atenção nisso. Existem leis de física que regem a trajetória do veículo numa curva, e é por isso que a gente tem que estar atento à placa e tem que estar atento se a curva é fechada ou se ela é mais aberta. Se ela é mais aberta, a velocidade é maior. Se ela for mais fechada, a placa vai indicar, e aí você tem que entrar dentro do limite que está na placa para poder fazer essa curva aqui. Tá certo, gente? E se vocês gostaram, deixe o seu like e os seus comentários, pois a intenção desse vídeo é de trazer a informação a todos. Obrigado.